E hoje o comentário de Miguel Ferreira. Em cima da mesa, 3 temas: os últimos desenvolvimentos na questão Ucrânia-Rússia, as propostas dos programas eleitorais dos partidos políticos para a política externa e os riscos para o mundo em 2022. Boa noite, Miguel. Boa noite, Seja mais Fátima. uma vez bem-vindo aqui Obrigado. ao Novo Jornal. A Rússia é acusada de enviar tropas para a fronteira ucraniana, enquanto o Ocidente ameaçava Moscovo com sanções em caso de invasão da Ucrânia. Os analistas estão muito convictos que a Rússia vai invadir a Ucrânia ainda neste mês de fevereiro. Qual é a tua percepção? Bom, aquilo que temos que entender é que neste momento está a reinar de volta a diplomacia, que é uma coisa importante. Estamos numa situação onde temos sinais mistos, ou seja, não há nem uma imagem clara nem do Ocidente nem da parte da Rússia de que estamos inclinados para uma guerra. No entanto, se olharmos para aquilo que são os atos propriamente ditos e não as palavras, tanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que se apressou a afirmar que prefere a diplomacia à guerra, o que é um termo bastante interessante tendo em conta as movimentações, temos dados de hoje de que a Rússia começou a mobilizar bancos de sangue para aquilo que é a fronteira com a Ucrânia. E isto, normalmente, em termos militares, significa que se aproxima uma invasão, porque os bancos de sangue são em caso de perda de tropas e de termos tropas feridas, digamos assim. Por outro lado, os Estados Unidos, apesar de dizerem que estão confiantes de que a Rússia vai ter um papel mais diplomático e de conversa neste panorama internacional, enviaram também as tropas para aquilo que é a Polónia e a Roménia para estarem em locais estratégicos preparados para o caso de uma invasão russa à Ucrânia. Isto é bastante interessante porque temos uma NATO que nos diz hoje que não espera uma invasão tradicional entre aquilo que é a invasão da Rússia à Ucrânia, mas sim espera uma espécie de uma guerrilha baseada em quê? Em vários tipos de ataques. Um deles, ciberataques, algo que já aconteceu no passado com aquilo que foi o ataque ao governo ucraniano recentemente. Temos também o caso de uma incitação a um golpe de Estado, que é também uma questão bastante importante, que pode acontecer e que já foi utilizada como tática de guerrilha. E, por outro lado, a presença de agentes de inteligência russos naquilo que é o território ucraniano. Isto pode significar o quê? Que vamos ver um cenário onde, de novo, como falamos no passado comentário, pode haver um incitar de uma invasão ucraniana à Rússia, em vez de ser o inverso. Isto é importante porque tivemos Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, aliado eterno de Vladimir Putin, a afirmar que, em caso de invasão da Ucrânia à Rússia, a Bielorrússia iria defender de forma incondicional o seu aliado. Que é bastante interessante vermos, tendo em conta que a perspectiva que temos hoje é de que a Rússia irá invadir a Ucrânia e não o oposto. O inverso. Relativamente a esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia, há quem defenda que se trata de uma obsessão particular, pessoal do presidente russo Vladimir Putin e há quem diga também ser uma tentativa de retornar a uma espécie de nova Guerra Fria. Concordas com isto? Eu acho que a ideia de tentar retornar uma Guerra Fria talvez não seja a melhor expressão, mas a ideia de que há uma pretensão potencialista e colonialista, digamos assim, de expansão daquilo que é o que Vladimir Putin defende, efetivamente é algo que vemos ao longo do tempo. Vladimir Putin nunca o escondeu naquilo que foi a sua presidência da Rússia até agora e é uma ideia na qual ele se mantém no poder e na qual se baseia aquilo que é a sua força em termos internos. Por isso é normal que Vladimir Putin tenha esta ideia de expandir, defender a Rússia, criar uma nova potência chamada uma nova Rússia após essa ideia da União Soviética ter caído, o que foi bastante humilhante para um país que sempre teve uma hegemonia e um poderio bastante notório. E claro que Vladimir Putin tem isto em mente. Uma questão que é importante é que perceber que Vladimir Putin, apesar de nós acharmos que Vladimir Putin está sozinho nesta cruzada, digamos assim, Vladimir Putin vai reunir com Xi Jinping na próxima semana. O que é que isto significa? Isto significa que vamos ter finalmente uma entrada da China neste novo panorama daquilo que é esta possível invasão, que é um elemento novo. Completamente. Os Estados Unidos têm uma posição totalmente diferente naquilo que é uma intervenção chinesa, nomeadamente devido ao papel económico que a China tem, e naquilo que é uma intervenção russa nessa mesma invasão. Isto pode mudar um bocadinho os pesos na balança, mas tudo depende do que é que essa reunião irá constar, e claramente este é um dos temas que estará em cima da mesa, e não podemos esconder isso, claro. E estará em cima da mesa também, na próxima vez que cá vieres, provavelmente sim, já não vai teremos desaparecer mais tão cedo. algo a acrescentar. Relativamente ao segundo tema que nos trazes hoje, sobre as propostas dos programas eleitorais dos partidos políticos para a política externa, os programas pouco abordaram a política externa, efetivamente. Desde já, esta possibilidade de uma nova guerra no leste da Europa. É um tema que tem estado ausente em Portugal, na política portuguesa.
Eu sinto, Fátima, que nós temos um problema grave naquilo que é a nossa campanha eleitoral, que é o facto de haver uma série de temas pré-definidos que nós sabemos que vão atingir um número de eleitores bastante maior, o que, do ponto de vista estratégico, é natural e compreensível. Temas populares, não é? Exatamente, e temas que afetam a vida das pessoas diretamente, e se calhar a política externa não é um tema que seja facilmente perceptível, nem que seja fácil de explicar em meia dúzia de palavras naquilo que é uma campanha eleitoral ao eleitorado que vai votar nos diferentes partidos. Antes de falarmos um bocadinho sobre aquilo que é a política externa de cada partido, eu queria só contextualizar o que é a nossa posição enquanto país, naquilo que é a nossa posição geopolítica e as nossas alianças em termos globais. Nós sempre fomos conhecidos como um país de diálogo fácil, é um ponto bastante positivo da nossa diplomacia. Temos uma postura séria naquilo que são as discussões políticas, o que é bastante importante. E regemos-nos por 3 eixos, digamos assim. Um deles, a Europa, o nosso maior palco de atuação, onde pertencemos às maiores alianças da região. Temos o caso do eixo Atlântico. Este é um eixo muito importante do ponto de vista geomilitar e geoestratégico, porque nós somos a porta de entrada, e isto é mais do que uma mera expressão, daquilo que é a Europa vindo do Atlântico, o que estrategicamente e militarmente é muito importante. E, por outro lado, as ligações às comunidades portuguesas e aos países de língua portuguesa que nos abrem as portas para a África e para a Ásia também. Indo um bocadinho àquilo que é os partidos, eu vou falar especificamente de 2 partidos, porque foram aqueles partidos que elegeram mais deputados nestas eleições legislativas e que têm um poder maior naquilo que é a decisão política. Um deles é o PS, que ganhou com maioria absoluta estas legislativas. O PS tem 3 grandes bandeiras no seu programa eleitoral para aquilo que é a sua política externa. Uma delas é fazer com que Portugal entre no Conselho de Segurança da ONU, no biénio 27-28, que é uma questão importante. Fala também na ideia de Portugal ser um agente multilateral naquilo que são as principais questões diplomáticas e geopolíticas, as alterações climáticas. Antes de continuares, consideras que a entrada nesse Conselho é uma meta concretizada? Eu penso que depende de vários fatores. E depende de vários fatores porquê? Porque nós temos de ter em atenção que isto não é uma decisão unilateral de Portugal, nem é uma proposta que possa ser feita e aprovada no dia seguinte. Depende de vários critérios, depende da perspectiva daquilo que são os países e depende, sobretudo, e eu sublinho este ponto, da situação geopolítica mundial. Porque, apesar de tudo, o Conselho de Segurança da ONU é um grupo restrito, é um grupo bastante limitado àquilo que são os países com poderio militar e com capacidade de decisão, e para Portugal entrar nesse grupo restrito, nesse clube, é preciso ter algum tipo de poderio em termos de geopolítica, em termos estratégicos. Claro. E temos que atingir isso antes de poder exigir algum tipo de... Mas se é concretizável, eu acho que sim. Depende muito daquilo que for feito do nosso trabalho, em termos da nossa imagem também pública e geopolítica, em termos globais nos próximos anos. E é o biénio 27-28, ainda temos uns anos até lá e podemos perfeitamente atingir esse objetivo. E outra proposta do PS que se encaixa muito naquilo que estamos a falar da nossa expansão além fronteiras é a ideia de colocar Portugal a organizar ou a ser um dos maiores membros organizadores da Cimeira União Europeia e União Africana. Porquê é que eu destaco bastante este ponto? Porque estamos a ver que a África é cada vez mais um território com uma preponderância estratégica extremamente forte. E Portugal tem a grande vantagem de ter ligações privilegiadas ao continente, através dos países de língua portuguesa, e ter a vantagem de conseguir ter uma história onde está ligada não só economicamente, mas politicamente àquilo que tem sido a relação com esses países. Isso é muito importante porque nos abre um eixo estratégico muito importante na nossa relação e na nossa seriedade com que encaramos a África como um potencial parceiro estratégico e parceiro económico a longo prazo. Depois, falando um bocadinho do PSD, o maior partido da oposição aqui, o PSD tem umas prioridades um pouco diferentes, como seria de esperar. Uma delas está diretamente ligada àquilo que é a estratégia económica do partido, que é colocar Portugal como um hub de circulação mundial, o que faz sentido, tendo em conta aquilo que é a estratégia geral do partido. Fala ainda, e como o PS fala, curiosamente, de reforçar as relações com a África. Isso é muito importante. Mais uma vez, vemos que a África não é um parceiro silencioso como tivemos visto nos últimos anos, é cada vez mais um elemento estratégico importantíssimo que sofre influências da China, dos Estados Unidos, da Rússia e que os países europeus têm que ver com outros olhos e começar a ver o seu valor estratégico. E por fim, para terminar com isto do PSD, fala também em esforços concretos, e isto é bastante interessante, de colocar o português como língua oficial das Nações Unidas, que também é um termo bastante interessante. Aquilo que podemos ver destas propostas, e olhando para o geral dos partidos, uma delas, já falamos aqui, a política externa não é uma prioridade de campanha eleitoral para os partidos, não ganha votos com a mesma facilidade que outros temas o fazem, e por isso entende-se que não o seja, apesar de haver a necessidade, e eu sinto que isto é um trabalho que todos temos que o desenvolver, que é tentar perceber onde é que a política externa se encaixa na nossa vida e naquilo que são as nossas perspectivas de vida, no curto e longo prazo. Isso é um trabalho que tem que ser desenvolvido por todos nós, em conjunto, temos que nos informar e perceber que não estamos isolados no mundo. Era aí que eu ia pegar, achas que tem que haver aqui um trabalho de informação aos leitores, à população?
Eu sinto que sim, eu sinto que nós ainda vivemos muito na ideia e eu sinto de que isto só particularmente em dependemos Portugal, de nós. que apesar por sermos um ator pequeno naquilo que é o panorama estratégico europeu, nomeadamente temos a Alemanha e a França, não temos influência e não sofremos as consequências daquilo que acontece no resto do mundo. E isso é um panorama que já não existe. Vivemos num mundo global, um mundo cada vez mais interligado e somos vítimas e recebemos também os lucros, tudo aquilo que são as nossas decisões estratégicas e as nossas missões diplomáticas lá fora. E temos que perceber isso é algo que tem que ser transmitido à população e temos que fazer perceber que não estamos efetivamente isolados e que beneficiamos também com as nossas relações com outros países e com outros continentes, claramente. Portanto, a informação aqui é crucial. Falaremos então, para terminar, dos riscos para o mundo em 2022 e aqui também continuamos sem não viver na nossa bolha portuguesa, temos que olhar para fora. A mudança climática é o maior risco para o mundo, aponta o relatório de riscos globais de 2022. A consciência sobre os desafios ambientais tem levado a mudanças significativas no mercado de crédito e de subscrição de riscos. Ou seja, a mudança climática terá efeitos e estes efeitos irão sentir-se a nível mundial. Absolutamente. Acho que já ninguém se quer discutir isso. Acho que a ideia de que passamos de uma mera ameaça que afeta 3 ou 4 ou 5 países que estão em condições mais desfavoráveis em termos geográficos já desapareceu. Isto é um problema que nos afeta a todos. E acho que o que podemos ver deste Global Risks Horizon, que tem uma metodologia bastante interessante, elege 37 riscos a nível mundial, escolhidos por alguns dos maiores especialistas em risco geopolítico, económico e estratégico, e com base neles faz um inquérito a personalidades do setor público e privado que dão então prioridade e atribuem uma pontuação a cada um desses mesmos riscos, o que depois nos leva a estes mesmos rankings que obtivemos aqui. O que é bastante interessante de ver naquilo que é a análise do ano passado para este é que parece que passamos da ideia de que o ano passado tínhamos o primeiro risco nos próximos 0 a 2 anos, que era o risco das doenças infecciosas, ou seja, o Covid-19 ainda tinha um papel bastante importante naquilo que eram os riscos para o mundo no geral. Era o tema principal. Exatamente. E hoje em dia vimos que a situação está efetivamente a passar de pandémica a endémica. O principal risco identificado é o risco de ambiente extremo, ou seja, haverem eventos climáticos extremos que causem danos, não só em termos económicos, mas também em termos sociais e aos diferentes países. E começamos a ver que temos a ideia de que, apesar de tudo, as doenças infecciosas deixaram de ser uma prioridade, vamos aprender a viver com elas. É um risco que o mundo se vai adaptar e é curioso ver como desaparecem desse top 10, digamos assim, nos próximos anos e é o efeito que isso vai ter. O que é também interessante, e eu destaco bastante este ponto, é que um dos riscos de 5 a 10 anos, para os próximos 5 a 10 anos que este relatório identifica, é um risco bastante engraçado e que nos leva para as nossas idades jovens, quando víamos bastante ficção científica, que é a ideia de que vamos ter uma tecnologia que se vai virar contra nós. O risco chama-se Adverse Tech Crisis e é a ideia de que vamos ter tecnologia adversa, que vamos deixar de conseguir... contra o ser humano. Exatamente, vamos deixar de conseguir controlar a tecnologia e que isso pode se virar contra nós. O que é curioso porque é um risco que não se fala muito, é um risco que efetivamente não temos em conta no nosso dia-a-dia, não vivemos a pensar nesse risco, mas o avanço da inteligência artificial, da internet das coisas, começa a demonstrar-nos que é um risco que pode vir a estar mais próximo do que pensamos e que merece claramente a nossa atenção no curto e longo prazo. A falta de vacinação nos países pobres levará também a uma desaceleração na retoma da economia e a agitações geopolíticas. O que é que em concreto pode acontecer? Eu acho que esse é um problema gravíssimo, Fátima. Eu acho que é um problema que nós ainda não encaramos com a seriedade que devemos. Eu acho que ainda estamos a viver uma situação onde fazemos aquela diplomacia de charme, onde damos um número reduzido de vacinas e de condições. Porque uma coisa que nós temos de ter em atenção aqui, e eu peço desculpas de parênteses, mas é importante, é que não é só vacinas que estes países precisam, nomeadamente eles precisam de condições para poder transportar essas vacinas, para poder dar essas vacinas em condições seguras, que garantam a sua eficácia e a sua eficiência naquilo que é os seus pressupostos médicos que existem. E é importante perceber que estes países precisam de muita ajuda e, como António Guterres, felizmente, que é uma personalidade que tem feito uma advocacia forte nesse sentido, e isso é de louvar, nos tem demonstrado que, efetivamente, precisamos de ajudar mais. Os países europeus, os países ocidentais com poder e com capacidade económica para oferecer este tipo de vacinas, têm que começar a ativar mais os seus mecanismos de partilha e deixar de fazer uma diplomacia de charme, como temos visto até hoje, e, efetivamente, oferecer um número de vacinas e de condições a esses mesmos países que possa permitir a retoma da economia mundial como um todo e não para só meros países. Para a fotografia. Muito obrigada, Miguel, pela tua presença em mais um Novo Jornal. Boa noite. O comentário de Miguel Ferreira sobre temas da atualidade nacional e internacional.